Então, É, eu não consigo ver, né? No celular eu pode não tô ser, conseguindo. pode ser que às vezes no celular fica mais difícil de ver. É que assim, eu não consigo gravar do Google Meet direto. Eu tenho que usar um outro programa que chama OBS Studio, que grava o Meet para mim. Por isso que fica essa coisa meio estranha aí na minha tela. Vocês ficam se vendo na minha tela, né? É isso. Bom, eu vou voltar a minha tela lá pro Moodle, que esse textinho tá lá para vocês. Então, vou apresentar o autor, né, que é o Antônio Prata. O Antônio Prata, ele é escritor, cronista e roteirista, né? Então, ele tem livros escritos, mas a atuação principal dele é de cronista, ou seja, ele escreve crônicas. Crônicas são textos narrativos que normalmente se preocupam com um acontecimento da atualidade. Então, pode ser uma reflexão, é um texto bastante subjetivo, normalmente a crônica, pode ser uma reflexão, como pode ser um texto engraçado. O Antônio Prata, ele faz principalmente ironias, textos de humor em forma de crônica. E as crônicas dele, mas às vezes a ironia é até bem assim, né? Para dar aquela cutucadinha, né? Em alguém, ou em geral na política, na situação brasileira, etc. Né? Então, a principal atuação dele, no momento, é no jornal O Estado de São Paulo, em que ele tem uma coluna. Ele escreve toda semana uma crônica para o jornal O Estado de São Paulo. Né? Mas ele tem várias outras atuações, né? Ele é filho de um escritor bem conhecido também, chamado Mário Prata. E ele também atua junto com o pai, né, em vários roteiros. Por exemplo, ele foi contratado pela Rede Globo para colaborar com novelas, Bang Bang, Avenida Brasil, A Regra do Jogo, foram novelas nas quais ele colaborou no trabalho de roteirista, né? Tem vários prêmios, como estão aqui, vocês podem ver melhor. E aqui, em novembro de 2013, publicou o livro de contos e crônicas semi-memorialísticas, eu vou falar disso, chamada Nude Botas, pela editora Companhia das Letras. Então, esse livro, chamado Nude Botas, é um livro de memórias. Ou seja, ele conta as memórias dele de infância. Ele conta a infância dele. Agora, por que é semi-memorialístico? Porque, na verdade, ele não tem assim um compromisso de dizer que é tudo verdadeiro que ele escreve. Né? Então, é baseado nas memórias dele, mas aquilo que ele não lembrava muito bem e tal, ele deu uma enfeitada na história. Né? Então ele deu uma arrumada, ele construiu a história de um jeito que ficasse muitas vezes mais engraçado, né? Porque o livro todo é muito marcado pelo humor. Então ele conta a história da infância dele de uma forma muito bem humorada, né? Eu trouxe esse texto para vocês para a gente justamente ver, primeiro analisar algumas coisas do texto narrativo, alguns elementos do texto narrativo, e também para mostrar para vocês que quando a gente faz a autobiografia, né, a gente tem um compromisso com o leitor de dizer aquilo que é a nossa memória, mas não necessariamente tudo precisa ser verdadeiro. Afinal de contas, a nossa memória, ela é falha também. Ela tem coisas que a gente esqueceu. Então, o texto não pode ter falhas, né? O texto ele tem que ser coeso, tem que ser um texto que o leitor, né, não tenha buraco, que a narrativa ela seja completa. Então, nada impede de você construir a sua memória e também reconstruir essa memória para que o texto fique melhor do que é verdadeiramente aquilo que você lembra. Não é proibido fazer isso, principalmente hoje em dia. Mas é claro que
quando se trata de um escritor conhecido, ele vai contar para o leitor, de alguma maneira, se ele está sendo fiel àquilo que ele lembra ou se ele se permitiu um pouco de ficção. Né? Isso tem um nome. Vou colocar o nome para vocês aí no chat, para vocês saberem como é que chama. Isso se chama pacto de leitura. O pacto de leitura, então, é um acordo que é feito entre o autor do texto autobiográfico e o seu leitor, né? Os seus leitores. Então, o pacto de leitura é assim: pode ser um pacto de fidelidade à memória, de fidelidade àquilo que ele se lembra, como pode ser um pacto que permite a ficção. Então, ele está dizendo assim, ó, eu estou escrevendo as minhas memórias, mas eu também coloquei algumas invenções aí no meio para o texto ficar ou mais engraçado, ou mais comovente, ou mais interessante. Então, esse pacto de leitura, normalmente você vai encontrar no início do texto, na apresentação, ou mesmo tem aqui sempre um espaço que muita gente despreza, que acha que é marcador de livro. Vai aparecer aí pequenininho para quem conseguir enxergar. Mas quem não conseguir enxergar, eu vou falar. São as orelhas do livro. É aquela parte do livro, né, que você... que é a parte da capa dobrada para dentro. Normalmente tem várias informações aqui na orelha do livro, ou no que nós chamamos de contracapa, ou quarta capa. Tem a parte da frente, a parte de trás do livro. Tem várias informações. E também, quando o livro tem uma introdução ou uma apresentação em que o autor escreveu, ele está apresentando a obra dele para você, ou ele está introduzindo a obra dele para você, quando se trata de um texto autobiográfico, muitas vezes nessa introdução ou apresentação, o escritor deixa claro para você qual é o pacto de leitura. Então, ele vai dizer se ele está sendo fiel às suas memórias ou se ele se permitiu colocar um pouco ou muita ficção. Existe uma vertente da autobiografia hoje em dia que se chama autoficção. A autoficção, ela tem um pacto de leitura que é assim: olha, eu até usei algumas coisas de verdade, mas a maioria é invenção. Então, eu usei alguns aspectos da minha vida, mas a maioria é invenção. Ou seja, eu estou fazendo uma ficção de mim mesmo, uma autoficção. Então, estou falando tudo isso para vocês, porque vocês vão escrever um texto autobiográfico, mas o seu pacto de leitura comigo, que você é sua primeira leitora, não precisa ser um pacto de fidelidade à sua memória. Você pode, né, fazer um texto que tenha um pouco de ficção. Aí é sua escolha. Você pode fazer um texto fiel à sua memória, ou você pode fazer um texto que permite que você tenha um grau de ficção. Tudo certo por enquanto, gente? Tudo certo. Minha net deu uma caída aqui, mas tô de volta. Então, tá bom. Sim. Bom, eu vou colocar o texto aqui para vocês, né? Ah, tava falando, né? Primeiro ficou estranho, a Marinalva que reclamou lá. E é verdade, porque eu escaneei o texto aqui do meu livro, e aí ele ficou... Eu escaneei 2 páginas, né? Porque cabe melhor aqui na máquina, né? No scanner. E aí ele ficou assim, né? De pé, que ficou difícil de ler. Mas eu mandei para vocês pelo WhatsApp o texto já na horizontal. E aqui no Moodle eu também coloquei o texto na horizontal. Eu só consigo mostrar assim para vocês, para colocar ele aí na tela. Então, não sei se fica tão bom, tá? Mas, de qualquer forma,
vocês têm o texto e vocês podem ler também. Eu já vou pedir desculpas antecipadamente, porque tem um palavrão nesse texto. Das outras maneiras, das outros momentos que aparece a mesma palavra, ela não é palavrão, mas tem um momento em que a palavra é palavrão. E tá no texto, e eu vou ler sem preconceitos, tá bom? Esse texto é um capítulo do livro Nu de Botas. O livro Nu de Botas, embora ele conte a infância do Antônio Prata, daquela maneira que eu falei, permitindo um pouco de invenção, né? Na verdade, os capítulos podem ser lidos separadamente, porque não tem assim uma sequência bem rígida entre o fim de um capítulo e o começo de outro. Então, cada capítulo é um episódio da infância do Antônio Prata. Quem chegou agora foi a Luciene. Luciene, bom dia. Deixa eu ver aqui quem mais que chegou depois. O Enio já está com presença. Daniele. Okay. Vamos voltar lá no texto, então. O texto se chama Ka-se-si-ko-su. Dentre as inúmeras estranhezas do mundo, mais esta. Havia coisas com vários nomes e nomes com várias coisas. Exemplos de coisas com vários nomes: carro, automóvel, Brasília. Privada, vaso, trono. Rosto, cara, face. Exemplos de nomes com várias coisas: manga, a fruta e o pedaço da roupa usado para limpar o nariz quando não há adulto por perto. Como, a palavra que uso para perguntar como liga, como joga, como faz, mas também o que faço quando almoço, janto, tomo café da manhã. Barata, um bicho que na praia voa e na cidade não. E também o preço de uma coisa quando não tá cara. Cara, o rosto, o preço de uma coisa quando não tá barata. E o jeito que meu pai chama os amigos. E aí, cara? Bom dia. Bom dia. Bom dia, quem? Que eu não tô vendo. Luciene. Oi, bom dia, Luciene. A gente tá lendo aqui o texto do Antônio Prata. Sim, eu li já um pedaço. Isso. Bom, então, esse foi um comecinho do capítulo, né? E aí ele já tá mostrando que ele tá, como criança, preocupado com as palavras, né? Por quê? Porque ele tá na época da alfabetização. E é aquela alfabetização antiga, não é a alfabetização nova, né? Então ele é criança e ele tá lá na idade certa da alfabetização dele, lá com uns 6, 7 anos, vamos dizer. E eu vou dar uma paradinha aqui para saber de vocês. Como foi para vocês, né? Vocês foram alfabetizados na infância ou foram alfabetizados mais tarde? Eu fui alfabetizada. Eu fui na infância. Luciene? Eu também. Eu fui na infância também. Cleide, você foi alfabetizada na infância ou mais tarde? Na infância também. Enio? Eu na infância, agora tô terminando em adulto. Dani, você foi alfabetizada na infância ou mais tarde? Não, foi alfabetizada na infância também. Então, assim, a gente já... que bom, todos nós fomos alfabetizados aqui na infância, na idade certa. Já temos um privilégio, viu, em relação a muitas pessoas. Mas é interessante porque a gente consegue, então, olhar para o texto do Antônio Prata e vivenciar coisas semelhantes. Porque quando a gente é criança e começa a ser alfabetizado, e nós todos, né, pelas nossas idades, fomos alfabetizados no método antigo, que o método hoje é novo, né? Tem um método diferente hoje para alfabetizar. Então a gente vai
ter certas vivências, né? A gente teve certas vivências que a gente vai poder ver na vivência dele também, que é essa curiosidade pelas palavras e essa coisa de montar as sílabas que ele vai falar no texto dele. Vamos lá. Não bastasse essa confusão, né, que tem palavras com vários significados e uma palavra que tem vários significados ao mesmo tempo, né? Não bastasse essa confusão, havia também coisas com nomes que podiam ser pronunciados em certos lugares, mas em outros não. Bumbum, por exemplo, estava liberado por toda parte. Bunda era permitido na casa do meu pai e da minha mãe, mas não na escola ou na casa da minha avó. Existia ainda uma terceira palavra, curtinha e de aparência inofensiva, que não deveria ser pronunciada jamais, nem na casa do meu pai, como já ficou bem claro na primeira vez em que eu ouvi. Estávamos no meio de uma aula, aí mudou a cena. Então, primeiro ele já fez a introdução, né, que é a vida de toda criança, aliás, até dos adultos, que tem palavras permitidas e palavras proibidas e depende da situação. Estávamos no meio de uma aula de artes, concentrados, aprendendo a cortar argila com barbante, quando uma voz esganiçada e sarcasticamente empolada, né, se mostrando, né, surgiu lá no corredor, cantando Jingle Bells. Logo entendi de quem se tratava. Caio era um repetente do pré, que andava com os cabelos despenteados, os cadarços desamarrados e um ranho constante descendo pelo buço. Evidentes statements contra o status quo. Statements aqui seriam afirmações contra o status quo. O status quo é a regra que está estabelecida. Então, ele está se afirmando contra a regra. No início daquele ano, ele havia jogado um abacate por cima do muro da escola, atingindo o carro de um vizinho. No ano anterior, embora nada tenha sido provado, foi sobre ele que recaíram todas as suspeitas quando o aparelho móvel da Catarina, sumido havia alguns dias, apareceu embaixo de uma folha de couve, semi-enterrado no húmus do minhocário. Eu tinha medo do Caio, mas um pouco de pena também. Supunha que pelo menos parte de sua inadequação se devesse ao batismo. Afinal, era ou não mau augúrio, né, mau agouro, azar, vir ao mundo com aquela queda no nome, porque ele chamava Caio, né? Tipo, eu caio. Então ele tá brincando aqui de novo com as palavras, né? Então Caio pode ser o nome da pessoa, como Caio também pode significar o verbo cair, eu caio, né? Conforme a voz foi se aproximando da classe, reparamos que a versão do nosso colega para a canção natalina era ligeiramente diferente da que conhecíamos. Jingle bells, todo mundo conhece essa, na verdade. Acabou o papel, não faz mal, limpa com o jornal tá caro, caro pra chuchu. Neste ponto, o professor fez... Deixa eu continuar lá embaixo. Se eu achar, né? Deixa eu diminuir aqui para eu achar onde tá. Aqui. O professor fez uma cara de pânico. Largou o bloco de argila e o barbante sobre a mesa e saiu voando em direção ao corredor. Mas já era tarde. A cabeçorra do garoto surgiu, emoldurada pelo batente da porta, com um sorriso de maluco no rosto, como se olhasse para todos e para ninguém ao mesmo tempo. Ele gritou: então como é que eu faço para limpar meu, pausa dramática, cu? Enquanto o professor sumia a escola dentro, levando o Caio pelo braço, eu matutava sobre aquela misteriosa palavra. Oi. Tão curta Recebe e tão aqui, não. forte. Oi? Recebe aqui. Antes, Cortou.
Levaria mais ou menos 1 ano para que eu a ouvisse novamente, e quando aconteceu, foi ainda mais esquisito que da primeira vez. Aí pausa, aí ele continua. Era o último dia de aula do Jardim 2 e a professora nos informou com a devida solenidade que no semestre seguinte, no pré, aprenderíamos a ler e escrever. Passei as férias ansioso, fazer colagens com sucata, modelar cinzeiros de argila, batucar em latas de Nescau, pintar à mão com guache e estampá-la em folhas de sulfite eram atividades muito prazerosas, verdade, mas já estava mais do que na hora de entender o que diziam os livros, as placas, os outdoors e as fachadas da cidade sem precisar do auxílio de um adulto. No dia em que as aulas começaram, almocei rápido e fiquei apressando a minha mãe. Tinha medo de me atrasar para a escola e, chegando lá, descobri que todos haviam aprendido a ler e escrever, menos eu. Ao entender a razão da minha ansiedade, ela riu. Explicou que a alfabetização era um processo complexo e demorado e não seria arruinado por sua sobremesa. Ela tinha razão. Após semanas de esforço, eu não só continuava incapaz de escrever uma única frase, como sequer estava muito seguro em relação às letras. Nunca sabia quantas perninhas pôr no E, quantas corcovas tinha o M. Sem falar na porcaria do W, um M de ponta cabeça que a professora dizia não servir para nada e, portanto, devia existir só para nos confundir. Que o M era uma consoante e o E é uma vogal, isso eu sabia. Nós aprendemos primeiro as vogais, depois as consoantes, e agora estávamos misturando. Essa parte até que era divertida. A professora perguntava M-A e nós respondíamos em coro. Ma, M-E, me, M-I, mi, M-O, mó, M-U, mu. Quando surgia alguma palavra da junção da vogal com a consoante, mu, por exemplo, o som que faz a vaca, a gente achava muito engraçado e dava risada, feliz da vida, percebendo que o nosso esforço não era em vão e que, de letra em letra, talvez uma hora realmente aprendêssemos a ler e escrever. Cada vez que íamos começar a série com uma nova consoante, eu tentava antecipar as palavras que poderiam surgir. D e A formam dá, L-E formam lê, L-I formam li. E foi essa prática antecipatória que me fez tremer quando a professora começou a série do C. C e A? Ela perguntou, enquanto todos respondiam K. Só consegui pensar que chegaria a vez do U e a classe gritaria em uníssono a sílaba proibida. Seria possível que nossa professora estivesse nos levando à beira do precipício e de lá chegando nos encorajasse a saltar? Ou será que no pré as repressões se afrouxavam, liberando costumes e termos vetados ao pessoal do Jardim 2? Pouco provável, se mesmo bunda, aparentemente mais light, seguia na ilegalidade. C e E? Perguntou a professora. E apesar da tensão, me esforcei para responder com os outros. Que? Para minha surpresa, ela fez não com a cabeça. Explicou-nos, então, que a série do C era um pouco diferente. Com algumas letras, o C tem som de Q, como C e A, K, mas outras vezes ele tem som de S. C e E, por exemplo, é C, e C e I é Si. Brilhante! Eles estavam mudando a série do C para evitar o palavrão. Eu sabia que os adultos não deixariam um problema daqueles passar. Quando chegasse o momento de respondermos o som C e U, diríamos imaculados e felizes Su. E por que colocar o som de S no E e no I, que nem que... se nem que nem que eram palavrões? Ora, para disfarçar, se a série fosse K, que, ki, ko, su, todo mundo ia perceber o disfarce na última sílaba, como alguém fantasiado de arbusto no meio de um descampado, e como resultado a palavra proibida viria imediatamente à consciência.
Já misturando os sons desde lá de trás, ou seja, inserindo mais umas moitas no cenário, a censura passaria despercebida, integrada, orgânica. Tranquilo, me deixei levar pela série do Si. Sei, e a gente gritou Si, Seió, Có. Então chegou a hora da verdade, a hora da vogal derradeira, aquela para a qual toda a série do C havia sido prudentemente alterada. Seiu? Perguntou a professora, surpreendentemente calma para quem caminhava em campo minado. Com medo de que algum ignorante não tivesse sacado a prudente adulteração da série do C e com um mau passo fizesse voar tudo pelos ares, me adiantei e falei bem alto, Su! Pronto, a catástrofe havia sido evitada. Depois viria a série do D, sem nenhum acidente à vista e com várias possíveis palavras como dado, dedo e dida, que era o apelido de uma colega de classe. Estávamos salvos. Perdido nas possibilidades da próxima consoante, imaginando se a Dida ia ser chamada à frente da classe como havia acontecido com a Babi na série do B, demorei a perceber que a professora fazia um não com a cabeça, olhando para mim. A série do C só tem som de S com o E e o I, Antônio. É K, C, Si, Co, I. Meu Deus, ela vai dizer, ela, cu, ela disse. Diante da sala lotada em alto e bom som, como se fosse Lu, Mu ou Ju, ela disse cu. Minha perplexidade não pôde reverberar por muito tempo. Pois mal a palavra saiu de sua boca, a professora tratou de emendar, que nem em cuidado, acusado, curioso, cuco, baiacu, Curitiba, achando que bastaria embrulhar o termo proibido em outras sílabas para escondê-lo da gente. A série do D veio na sequência. A professora chamou Dida lá na frente. Pediu para ela mostrar os dedos. Perguntou se a Dida gostava de jogar dados. E se não achava o Didi e o Dedé muito engraçados. Didi e Dedé faz sentido pra gente, né? Que a gente lembra dos Trapalhões, mas pra muita gente já nem sabem quem é, né? O Didi e o Dedé muito engraçados, mas não prestei atenção. Pensava no Caio. Não mais com medo ou pena, mas com admiração. Um aluno fala cu e é veementemente repreendido. Meses depois, a professora repete a palavra na frente da classe e sai ilesa. Talvez o melhor mesmo fosse sair arremessando abacates por cima dos muros, enterrando aparelhos no minhocário e cantando obscenidades pelos corredores, sem se importar com o cabelo despenteado, os cadarços desamarrados, o nariz escorrendo, as perninhas do E, as corcovas do M, o mistério do W, a moral e os bons costumes. Seiyu Ku. Gostaram do texto? É muito divertido, Antônio Prata, sempre, né? É legal, professora. Sim, gostei. Eu gosto muito de história. Bom, esse texto, né, ele tem a importância para o Antônio Prata, né? Então, por que eu selecionei esse? Tem vários momentos do livro Nu de Botas em que ele fala sobre a língua. Mas a profissão dele é escritor. Então, esses momentos em que ele fala como ele foi alfabetizado, como ele lida com as palavras, como ele foi aprendendo o que são as palavras, né? É importante porque reflete também a formação dele para aquilo que ele acabou adotando como profissão. Professora, esse texto me fez lembrar quando eu fiz o meu primeiro ditado de palavra que antes tinha, né? Uhum. Eu lembro que a professora começou a escrever e aí ela colocava vírgula. Aí eu imediatamente escrevia vírgula. Vírgula, né? Aí quando eu entreguei o meu ditado para que ela corrigisse, ela me chamou até lá. Aí ela falou, Luciane, por isso que você ficava atrasada. Por quê, professora? Porque você escreveu vírgula. Eu falei, mas se era um ditado e você escrever e falava vírgula, eu também escrevia vírgula. E eu achava que eu estava certa. Ainda discutiu com a professora, né?
Sim, mas como assim? Você falou vírgula. Eu coloquei vírgula. Ponto final. No final estava lá, ponto final. Exatamente. Agora você leu isso aí, eu lembrei que eu fiz isso um dia. Pois é. É isso. E só depois eu entendi que não, que naquele ditado que era frases, ela estava mandando eu colocar os acentos e não escrever a palavra vírgula, ponto final. Ai, professor. Pois é, me recordei disso agora. Então. Mas como ele fala no texto também, né? Que tudo que a gente fazia no pré era maravilhoso, era muito bom mesmo, né? E quando a gente cresce, a gente morre de rir, né? É verdade. Quando eu escrevi táxis a primeira vez, eu escrevi com o Q-U-S, I-S. E nada a ver, não tinha nada a ver, tá errado. Por que tá errado se eu falei táxi? E naquele tempo, né, professora, assim, a gente do pré, pelo menos no meu tempo, né, a gente não tinha vergonha que nem as crianças de hoje em dia têm de participar, né, de fazer uma apresentação. Hoje em dia as crianças não é tão participativa, né? Mas eu também lembro, Dani, que na minha época, bem antes de você, Dani, eu escrevi a palavra errada, folha de caderno para escrever táxi. Tinha que escrever 10 vezes, 20 vezes até acertar. Até acertar que táxi era escrito com X. Mas eu também. Pode falar. Tinha uma data para a gente ler poesia, subia na mesa, recitava a poesia, depois pulava no chão. Olha, eu cheguei a recitar poesia também, viu, na escola. Eu tinha uma professora de português na 5ª série, que ela dava as poesias pra gente e a gente tinha que decorar e recitar lá na frente. Mas sabe que dava um medo aquilo lá, gente do céu, que nervoso que eu passava. Também. Mas olha, eu aprendi vários poemas com isso, viu? Que depois. E também era saudável, né, professora? Mesmo com medo, né? A princípio, a gente ia com medo de errar, né? De fazer feio lá na frente, isso, né? Mas a gente não tinha essa de, eu não vou, tenho vergonha. Não... A gente ia de medo de fazer feio, né? É verdade. Mas o que mais me dava medo era o olhar da professora. Nossa, eu gelava. Quando eu levantava, porque sempre de cabeça baixa, né? Quando eu olhava que via que ela estava me olhando, nossa, aí gaguejava. Ainda mais quando tinha aquela chamada oral, né? Sim. Fulano de tal, a gente não queria nem olhar para a professora com medo dela chamar a gente para responder, ficava de cabeça baixa. Mas era muito bom no nosso tempo. Tinha que levantar a mão e gritar presente. Esse ainda tem, viu? Quer dizer, quando estamos presencialmente, né? Aí no remoto é outra coisa. Sim. Gente, vou falar para vocês, coloquei aqui no chat, de 4 elementos da narrativa. Toda narrativa tem esses elementos e mais que não vai dar tempo de eu falar hoje, mas a gente vai retomar. Quando a gente fala de texto autobiográfico, ou seja, em que o autor conta da vida dele mesmo, em geral, ele tem um narrador. Lembrando que o narrador é a voz do texto que conta para você a história. Normalmente, o narrador é em primeira pessoa. Nós temos narrador em primeira pessoa, estou colocando aí no chat para vocês, e narrador em terceira pessoa. Qual que é a diferença deles? O narrador em primeira pessoa, ele participa da história. Então, como nós vimos ali no texto do Antônio Prata, ele está falando ele está contando a sua própria experiência. Né, passei as férias ansioso, fazer colagens, tal, lá. No dia em que as aulas começaram, almocei rápido e fiquei apressando a minha mãe.
Então, ele está contando a história dele mesmo, né? Então, é um narrador que conta a sua própria história. Ele participa da história e a história é contada do ponto de vista dele. Então, esse é o narrador em primeira pessoa. E o narrador em terceira pessoa é aquele narrador que conta a história do outro. Ele não participa da história. Ele está de fora da história e conta a história de outros personagens, né? Nesse caso, você foi a terceira pessoa. No caso desse texto do Antônio Prata que nós lemos, ele é em primeira pessoa. E você, professora, foi a terceira, né? Isso, mais ou menos assim, né? Mas a terceira pessoa é quando a gente lê o texto e a pessoa e a voz que está narrando lá, né? Eu só coloquei voz, né? Eu coloquei som no texto do Antônio Prata, mas é como se ele estivesse contando, né? O narrador dele. O narrador em terceira pessoa é assim. Vou dar um exemplo. Um dia o Antônio Prata acordou e ele estava muito ansioso para ir à escola. Ele ficou muito surpreso quando a professora falou a sílaba proibida. Então, é alguém contando a história do outro e não a própria história. Quando a narração é da própria história, aí é em primeira pessoa. Tudo bem, Luciene? Entendeu? Mas o professor, é quando ele fala do maluco lá, do menino que... É quando fala e quando escreve. Escreve, mas a gente pode dizer assim, quando ele conta, né, Dani? Quando ele conta a história do maluquinho. Então, quando lá. ele conta a história do amigo lá que vem correndo e cantando lá, né, no corredor, ele tá falando em uma terceira pessoa, não é isso? Exatamente, Dani, bem observado, muito bom. Né? Assim, ele está contando a própria história, então, no geral, ele está usando uma narração em primeira pessoa. Mas quando ele começa a contar a história do outro, é uma narração em terceira pessoa, porque ele está contando a história de outra pessoa. É um narrador. Então, quando o narrador conta a própria história, é primeira pessoa. Quando o narrador conta a história do outro, é em terceira pessoa. Tudo bem? Tudo bem. Dentro da mesma história? A Dani observou uma coisa bem interessante. No caso, aí, nesse texto que a gente leu, dentro da mesma história, tem um narrador em primeira pessoa, que é o principal, né? Porque é a história dele mesmo, mas tem um momento em que ele se torna um narrador, um episódio, uma partezinha dessa história que ele se torna um narrador em terceira pessoa, porque ele conta a história lá do Caio, né? Então, é isso. Mas, normalmente, a gente tem, no total, um narrador em primeira pessoa ou em terceira pessoa, né? Quando a gente fala de texto autobiográfico, normalmente o narrador é em primeira pessoa, né? Então, ele conta a história dele mesmo, a história da qual ele participou, né? Agora, não, mas no caso, professora, se a gente, que nem a senhora pediu um texto autobiográfico para a gente estar fazendo, né? Uhum. E no caso, se a gente quiser colocar, contar em uma terceira pessoa no meio desse texto, é válido também? É válido também. Então, você conta do seu ponto de vista a história de alguém que conviveu com você, por exemplo. Né? Nada impede. Professora, só um momento. Ontem meu dia foi dedicado à professora Patrícia Horta. Nossa! Eu fiz 3 lições. Só um momento para tirar minha dúvida. Porque eu li o poema, né? Sim. Cheguei, Patrícia. Ontem eu fiz refletindo sobre o poema. Eu já fiz. Uhum. Aí depois eu fiz, escreva um texto autobiográfico, eu também já fiz. Aí você vai me perguntar onde estão. Estão no meu caderno, porque eu não sei mandar. E aí eu fiz Eu Mulher. Tá. Eu fiz também o Eu Mulher. Agora, essa aí é uma outra atividade que você vai passar hoje? Tem outra atividade hoje. Toda semana tem uma atividadezinha.
Mas essa atividade de mulher aí, eu não sei qual que é essa aí. É o poema que nós lemos? Da aula passada. Você é do poema, né? É do poema Eu Mulher. E você era o único homem que a professora mandou você falar das suas mulheres, suas filhas e sua esposa. E sua mãe. É para entregar até amanhã. Lembrou? Eu tenho até amanhã para entregar. Acho que eu já entreguei também. Ah, provavelmente. Eu não sei entregar, professora, eu não sei. Luciene, manda para mim pelo WhatsApp, por favor. Tira a foto do seu caderno, mas tem que ser a foto boa, porque eu tenho que conseguir ler o texto, tá? Tira uma foto, vê se a foto ficou boa para eu conseguir ler direitinho. Manda para mim por WhatsApp, Obrigada, tá bom? Obrigada, professor. Como eu falei, eu prefiro receber pelo Moodle, porque quando eu recebo pelo Moodle, eu consigo dar um retorno para vocês lá pelo Moodle. Professora, mas eu ainda não aprendi. Eu vou aprender até o final do curso. Tomara. Mas aí, quando não tem jeito, que não consegue, aí manda, e aí pelo menos eu considero, tá bom? Eu sou a pessoa mais idosa do grupo. A senhora tem que me dar uma colher de chá. Ah, vá. A professora tem que sair. O quê? Eu vou ter que sair da aula. Tá bom, depois você vê o finalzinho da gravação, tá bom? Também eu já tô terminando, porque já é quase meio-dia, tá? Mais uns 5 minutinhos, tá, gente? Tá bom então, professora. Desculpa aí que eu tenho que... Tchau, gente. Tchau, boa tarde. Dani, antes de você sair, você tava quando eu falei que tem uma aula referente a amanhã? Eu ouvi. Ah, então tá Sim. bom. Então tá bom. Tá bom? Fique tranquila. Aí eu vou estar providenciando as atividades aí que eu não consegui fazer ainda. Tá bom. Amanhã tem aula sua, professora? Vai com Deus. Ô, Luciene. Tchau. Tchau, vai com Deus. Luciene, tem, assim, teria, mas é que o que acontece? A gente tem que contar esse sábado, dia 19, no nosso curso. Mas no mesmo horário da nossa aula, que seria essas 11 horas, eu tenho reunião de pais amanhã, do pessoal do integrado. Ah, tá. Então, eu coloquei tudo no Moodle. Vocês não conseguem ver ainda. Eu não consegui liberar. Acho que o Enio também não tinha ouvido isso, né? Chegou depois. Então, eu não consigo... Eu ainda não liberei para vocês olharem, tá? Porque eu ainda tô montando. Eu vou terminar de montar hoje à tarde. Mas aí... eu vou usar o nome bonito, Luciene, que a gente está usando agora. Essa aula vai ser uma aula assíncrona. O que significa isso? A gente não vai ter esse momento online. Então, eu vou gravar uma videoaula, vou deixar disponível para vocês. Então, vocês vão, quando puder, não precisa ser amanhã, ao longo da semana, no momento que lhe for mais conveniente, pode ser amanhã, pode ser outro dia, no horário que você quiser, você vai entrar lá no Moodle, ver a videoaula que eu vou gravar, que eu vou deixar lá para vocês, ler o texto, e aí tem um questionário. A única diferença das outras atividades é que o questionário é fácil de fazer, viu, Luciane? Você não tem que entregar, você vai clicar e depois você vai só escolhendo as alternativas. Assim eu sei fazer, Então, aí o questionário, diferente das outras atividades, que sempre eu dou uma semana e um dia para vocês fazerem. Mas esse questionário, eu vou dar só até o dia 25, a sexta-feira que vem, a nossa próxima aula. Por quê? Porque eu vou começar a aula da sexta-feira que vem corrigindo esse questionário, tá bom? Então, eu preciso que vocês façam o questionário antes de começar a aula, para a gente... falar dele já, tá bom? Tá. Pessoal, para a gente encerrar, eu vou falar só de mais um aspecto da narrativa. Então, a gente falou do narrador, que é a voz que conta a história. Normalmente, no texto autobiográfico, ele é em primeira pessoa, mas até pode ter uma terceira pessoa. Mas, como o texto é autobiográfico, geralmente você conta a sua própria história, então você usa o narrador em primeira pessoa. Outra coisa importante é o personagem, não só como o personagem, o narrador é um personagem da história também, né? O personagem principal é o protagonista, quando é em primeira pessoa,
mais os outros personagens que convivem com ele. Nesse texto que a gente leu, tem um personagem que se destaca. Quem que é esse personagem? Caio. O Caio. E ele tem uma descrição do Caio, não é? Então, como é que é esse Sim. Caio? Eu tenho que ver o texto, porque agora sem o texto eu já não sei. Mas ele é o aluninho certinho ou ele é o aluno bagunceiro? Eu acho que todos Caio é arteiro, professor. Também só conheço Caio Arteiro, viu, ele? Ó, eu lendo esse texto aí com a senhora, eu lembrei de um menino lá no prédio onde eu trabalho, professora, que é a mesma coisa. Ele foi o problemático lá do prédio, então as coisas que acontecia, às vezes nem era o coitado, mas o pessoal já ia lá, ligava no apartamento dele para saber se tinha sido ele, meu. São problemáticos esses nomes aí. Então, esse Caio aí depois vocês voltam lá no texto, o Antônio Prata descreve que ele tá sempre descabelado, mal vestido, né, desarrumado, nariz escorrendo, né? Uhum. E que ele faz arte, né? Apronta as coisas, né? Ele jogou abacate no carro do vizinho, da escola, né? Enterrou o aparelho da menina no minhocário e por aí vai. Então, o personagem que convive, né, com o narrador, então eu estou dizendo isso para vocês verem quais as estratégias que são usadas, né, na hora de escrever um texto autobiográfico. Então, narrador em primeira pessoa e a descrição do personagem. Essa descrição é tanto da aparência física, então ele é um menino descabelado, que tem nariz escorrendo, está sempre mal vestido, e a descrição das atitudes. Então, as coisas que ele fez, né? Isso vocês vão ver, então eu vou deixar só esses dois aspectos e eu vou retomar lá na videoaula esses aspectos sobre o próximo texto que vocês vão ler, que é da aula assíncrona, da aula do sábado, que vocês vão fazer por sua conta. Eu vou retomar esses dois aspectos e vocês vão prestar atenção neles a hora que vocês lerem o conto Olhos d'Água, que é um conto bem diferente desse que nós lemos do Antônio Prata. Então já é um conto mais nostálgico, né, que vai falar de sentimentos. Então, basicamente, o próximo conto, Olhos d'Água, é uma filha que se lembra da mãe. E o que acontece é que ela não se lembra da cor dos olhos da mãe. Então, ela fica nesse problema de lembrar. Então, o que vocês vão observar? A narração em primeira pessoa, né, que ela está contando a própria experiência, a própria história, e vão observar a construção da outra personagem, que é a mãe, quais as características dessa mãe. E eu vou aproveitar a videoaula também para falar dos outros dois aspectos, tá? O espaço e a ação, tá bom? Pessoal, mais alguma dúvida para hoje? Não. Estou bem feliz que você vai receber minhas atividades. Ah, que bom. Eu estou feliz que você vai entregar, Luciene. Ó, professora, eu não quero ver um 10 aí no boletim da Luciene, não, viu? Não? Você acha que ela não merece, Enio? Não é isso, professora. Eu tô vendo ela chaleirando a senhora desde o início da aula. Ela tá me chaleirando que é para ver se eu recebo as atividades dela, viu? É ciúme, professor, é ciúme. Porque ele é o único homem que aparece, ele quer ser mimado, é isso. Ah. Eu mimo todo mundo, não tem jeito. Então tá bom, gente. Não se esqueçam de ir na aula. Quando eu liberar a aula lá no Moodle, eu já aviso vocês pelo WhatsApp, tá bom? Luciene, tô esperando suas atividades, mas presta atenção na foto, porque eu tenho que conseguir ler, tá bom? Tá. Cleide, tudo bem? Tudo bem, professora. Alguma dúvida? Dá pra me mandar pelo Zap, tá, professora? Tá bom, tá bom. Então tá bom, gente. Bom fim de semana para vocês. E até sexta-feira que vem. Até sábado não, até sexta-feira que vem, tá bom?
Isso. A gente, boa tarde, bom final de semana também. Boa tarde, bom final de semana. Tchau, tchau. Tchau.